A intenção aqui é que isso seja um lembrete, tá bom? Porque tudo foi tratado aqui. Agora eu passo a passo prático e que isso aqui fique como lembrete. Como esse manual é o manual do evangelizador, você sempre terá esse livro para você dar uma olhada e se orientar. Bom, o primeiro passo é como organizar um pequeno grupo, né? E qual é a dinâmica que encontra esse pequeno grupo. E aí alguém perguntou para mim assim, pastor, mas tem que ser grupo? Não. Você pode fazer mano a mano. A questão do pequeno grupo é que você otimiza. Às vezes você tem uma pessoa que tem um perfil de liderar um pequeno grupo e tem outro que não tem. E esse que não tem não vai falar com ninguém, nem sozinho. Mas ele, se tiver alguém para liderar o grupo, ele convida alguém e traz. Então você vai usá-lo como recurso. Mas ao mesmo tempo, à medida que a gente vai realizando esses encontros, que são curtos, a gente vai fazer isso semestralmente. A ideia é que a gente faça ações evangelísticas ao longo do ano. Então você pode preparar a igreja, que é só a fase de preparação, que está aqui, ó, gasta uma semana, um mês e meio, cerca de 6 semanas de preparação, de oração, de organização, sabe? Que a gente às vezes quer as coisas assim muito rápido, e aí a gente não se prepara em oração. Jesus durou muito até juntar seus discípulos. E depois você tem mais 6 semanas de encontros, só aí já são 3 meses. E depois você vai ter mais 6 semanas, 5 ou 6 semanas do pontapé inicial para o discipulado, do pré-discipulado. Então você vai ter aí quantos? 4 meses, mais ou menos 4 meses e meio. Você percebe que é uma ação para um semestre. Mas e no segundo semestre? A gente retoma o ciclo com aqueles que não estão fazendo. Depois que a igreja engrena com isso, o que acontece? Uma pessoa que não conseguiu ninguém para evangelizar nesse semestre, ou não tem. Às vezes eu estou encerrando o ciclo e está iniciando. Depois isso vira uma coisa natural na vida de quem está trabalhando. É bom a gente ter uma ação que foi placada pelo conselho da igreja, pelo pastor, porque isso cria um movimento, uma mobilização para aquilo. Isso não altera a rotina da igreja. Isso significa que durante a semana nós temos um dia, ou diferente para cada grupo, isso vai depender de cada grupo, mas todos terão um dia da semana para lidar com isso, para compartilhar o evangelho. Agora, na segunda parte, letra B, são algumas dicas bem simples, mas objetivas de como você se preparar para conduzir um bom encontro. Aqui já é a dica para a pessoa que vai liderar os encontros. Lembrando, por exemplo, eu fiz um encontro, uma sequência de encontros com um grupo de adolescentes numa congregação nossa, adolescentes que estavam participando de um projeto social. Tomaram a decisão, já foram discipulados e estão se preparando para a membresia da igreja. Mas eu também fiz individualmente, com uma outra pessoa. Começou a frequentar a igreja e falou, pastor, como é que eu faço para ser membro aqui? O primeiro passo é ouvir o evangelho. Era uma senhora, eu comecei a me encontrar com ela na igreja, num horário que os outros estavam ali, às quartas-feiras, e compartilhei com ela, sozinho. Né? Então lá, primeiro passo. Ao se preparar para um bom encontro evangelístico, o líder, pensando no líder como aquele que lidera a si próprio, entendeu? Posso liderar uma equipe ou estou sozinho, mas o líder deve preparar-se da melhor maneira possível para conduzir os encontros do grupo, dedicando-se em oração ao conhecimento do conteúdo a ser estudado e compartilhado em cada encontro. Então são 6 encontros, a introdução mais simples, o líder tem que se debruçar, entender bem o assunto, para que ele possa ter facilidade na comunicação do plano de salvação. 2. A equipe deve chegar ao local das reuniões pelo menos 10 minutos antes da chegada dos convidados, para interceder pelo encontro. Então, tipo assim, a gente que é brasileiro, né? Acho que de modo geral, o brasileiro é dado a chegar no limite. Tem uma reunião que é às 19 horas, o cara chega às 18h55, então um pouquinho mais tarde. Meu grupo familiar, quinta-feira passada, olha que eu falo isso com encontro de igreja. Quando você chegar no encontro de grupo pequeno, já estiver acontecendo, entre em silêncio,
caladinho, discreto, sente que depois que terminar o encontro você vai poder cumprimentar todo mundo. Mas não adianta. Estou lá, já trabalhei na primeira questão do estudo do pequeno grupo, me chega um casal atrasado. Quando eu cheguei na porta da casa onde o grupo ia se reunir, encostei o carro e eles já tinham chegado, estavam do lado de fora conversando com a vizinha. Eu entrei, cantamos os cantos, ele conversando lá fora com a vizinha, o casal, com o menino. E aí, eu encerrei o período de cântico, lemos o texto, fiz a introdução, discutimos sobre o líder. O líder deve auxiliar as pessoas não crentes quanto ao estudo, quanto ao preparo e uso correto do guia de estudos para os encontros semanais. Tem que pegar o módulo inteiro, né? Que é esse aqui, e orientá-lo, como é que ele vai estudar, como é que ele vai responder. Isso faz parte do processo de a gente explicar como fazer, tá bom? Então, não pode só pegar o material e imaginar que o cara vai fazer as coisas. Precisa ajudar. Depois, iniciar os encontros de maneira alegre, descontraída, com uma breve salvação. Inclusive, eu já expliquei isso. A pessoa que chega não pode chegar pensando que está indo para o matador. Encontrando um monte de gente se suja ali. Tem que ser festivo o encontro. Iniciar os encontros com um momento de oração. Já expliquei sobre isso. Não vai ter cântico, ou vocês. Pastor, se ele quiser cantar, cante. Vai cá. Tem que saber se isso vai ajudar a pessoa que está ali que não sabe cantar. 6. No desenvolver do estudo, o ideal é que cada participante leia pelo menos uma questão ou um texto bíblico para dinamizar a participação do logo. Isso é idealismo. Para dinamizar, eu vou dizer assim, fulano, você pode ler para nós a primeira questão, tá, mas aí ocorre um problema. Eu preciso ter consciência, ter certeza que todo mundo sabe ler. Que você pode constranger pessoas. Irmãos, interpretação de texto e leitura é um problema grave até em alguns obreiros. O cara lê assim, entende o contrário, lá é isso. E às vezes tem pessoas que têm problema de vista para ler e tudo. Então eu preciso saber se você pergunta assim, gostaria de ler? Em vez de você falar assim, lê para nós, fala assim, você gostaria de ler esse ponto? Não, tá, pronto, você não vai ressaltar aquele ponto ali, você já não vai voltar naquele cara, porque certamente ele recusou porque ele tem dificuldade. Entende? Mas a gente sabe, se eu tiver com um grupo universitário, isso é uma obrigação de saber ler, não é? Mas se eu tiver com o cara é um trabalhador normal aí, não tem informação, a gente sabe, você tem que saber, isso aí é questão de. Quer dizer, minha intenção é dinamizar, que todos participem, mas é possível que se eu forçar a barra e alguém lê errado. Lá no meu grupo tem 2, que lê tudo atropelado, mas eles querem ler. Às vezes eu digo, pessoal, eu vou ler, você vai, não, bora fazer como antes, cada um lê um versículo. Aí quando chega a vez do cara, o cara titubeia, a mulher da puta caralho, deixa o cara ficar nervoso. Entendeu? E o cara deita do outro lado, aí ele diz assim, não, a vista está ruim. É uma boa desculpa, né? A vista está ruim, lê aí, Jânio. Aí a gente termina de ler. Mas agora eu já sei que eu não posso pedir assim, fulano, lê aí. Lê aí, Jeane. Sobrou. Valorizar a opinião das pessoas. É outra postura que a gente tem que ter ao conduzir um encontro. Valorizar a opinião das pessoas. E aí, gente, tem gente que vai dar opinião totalmente fora do contexto. Mesmo assim, você valoriza. O cara deu uma resposta errada e você fala, valeu, fulano, obrigado aí pela sua resposta. No final, quem lidera vai alinhar as coisas. O líder sempre fala por último. Ele faz perguntas. O estudo indutivo é isso, fazer perguntas. Lê a questão e faça a pergunta. Fala, fulano, aí ele vai fazendo para um, para outro. Evita permitir que as pessoas digam assim, não, eu concordo com todo mundo. Não, eu queria saber sua opinião. E no final o líder fala, por quê? Quando o líder fala logo no começo, o que todo mundo pensa sobre o líder? Ele sabe tudo.
tudo. Então, o que ele falou está falado. Eu concordo com os irmãos. Eu concordo com a irmã, não é isso? Para não acontecer isso, o líder fala por último. Ele não vai fazer cara fria, cara sem boca, quando o cara respondeu errado, ele vai valorizar, ok, muito obrigado, tal. Depois ele fala assim, bom, como é que ele conserta sem dizer para o cara que eles erraram? Bom, vamos lá, então, vamos pensar aqui, o que o texto realmente está dizendo? Lê novamente, o texto está dizendo isso, você só vê gente apagando e refazendo. Por isso que é ideal que as pessoas respondam com lápis, mas se responder com caneta, o material foi feito da seguinte maneira, ó. Respostas aqui e anotações aqui. Quando o pessoal bolou esse modelo aqui, me mandaram a foto tal, para me dar uma olhada, eu falei, não gostei não. E por quê? Esse negócio desse tamanho? Pensei num negócio também da mulher de João. Aí o cara falou assim, o nome da editora. Paulo, a gente trabalha com edição material quando é leitura uma coisa. Mas isso aqui, crianças, adolescentes, pessoas idosas vão responder. Se ele pegar esse conteúdo aqui e comprimir para ficar assim, fica quase essa grossura. Olha a dificuldade para você escrever esse negócio. Abrir aqui. Esse aqui, aí eu não entendi. Ó, abre com uma facilidade, bota na mesa, ainda tem ainda uma aba aqui do lado para você fazer. Por exemplo, eu respondi errado aqui, eu boto a setinha aqui e refaço. Ou seja, eles pensaram didaticamente em tudo. E além de tudo, dá uma impressão que o negócio é magrinho, né? A gente não assusta. Então, esse é o ponto. Aí eu vou valorizar a opinião da pessoa, mesmo que ela tenha respondido da maneira que eu acho melhor. Não, deixa naturalmente. Depois você alinha. Porque o estudo indutivo é para forçar. Qual a vantagem do estudo indutivo? Imagine que o estudo seja dedutivo. Como a gente faz com o sermão. O cara nem se dá o trabalho de pensar. Você já vai dar para ele fazer a afirmação. A Bíblia diz isso, isso e isso. Mas o que faz, qual é na dinâmica do aprendizado? Ele apenas ouviu. Eu ouço e esqueço, lembra? Agora aqui não, ele passa a semana tentando, ele lê a pergunta, lê o texto. Só esse exercício já vai fazer com que a palavra fique gravada nele. Lê o texto, ainda que ele não consiga responder. Mas se ele lê o texto várias vezes tentando responder, se esforçou, não deu conta de responder, ou não respondeu errado, mas ele lê o texto. Aí quando você faz perguntas, a diferença é, você vai fazer o cara interagir respondendo o que ele disse sobre aquilo. Aí quando você dá a resposta certa, o cara, eu entendi o texto agora, ele vai anotar. Então isso é o exercício natural do estudo do tipo. Para mim é o método mais eficiente. E é interessante que os americanos, as modas chegam nos Estados Unidos, né? Agora já existe um modelo de sermão expositivo e indutivo. Ao invés do pregador fazer afirmações, ele faz perguntas para o auditório, ainda que sejam retóricas. Ele fala, o que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Aí você vê, isso, mesmo que as pessoas não respondam, que elas sabem que não dá para responder, mas a cabeça fica quieta, elas querem ter uma resposta para aquela pergunta. Isso traz a gente para aprofundar o nosso entendimento do texto. É o método mais objetivo que a gente tem de aprendizado. Observe quem está apresentando mais dificuldade de se expressar, estimule e dê-lhe a oportunidade de emitir suas opiniões. Tem gente que é muito tímida. Você faz as perguntas e a pessoa fica com dificuldade. Você observe, tem gente que fala muito e gente que fala menos. Estimule quem fala muito. Procure estimular a pessoa a falar, para que ela possa entender que a opinião dela é importante. Porque vai interagir. À medida que as pessoas se interagem no grupo, elas se sentem parte do grupo. Quando a pessoa só escuta, ela se sente um apêndice. Isso é algo que a gente precisa sempre observar. Por isso que é feito dessa maneira. Com perguntas. 8. Enfatizar a importância do preparo semanal para os encontros do grupo, estudando e realizando. Estudando e realizando as tarefas em casa. Esse das aqui foi por conta do editor. Se me permite.
uma preocupação e também uma cautela. Caso real. Eu estou dialogando com um colega que tem tendências espíritas. Se eu trago esse colega para dentro de uma residência... Aí, outra coisa, enfatizar o preparo semanal. Orientando o pessoal, olha pessoal, procure estudar durante a semana. Nós temos aí 7 dias, né? Para a gente estudar, para responder. Se tiver dúvida, uma coisa que a gente faz é um grupo temporário de WhatsApp. Até a gente, quando terminar, a gente desfaz. Porque nesse grupo você vai alimentando, vai mandando devocionais, vai mandando. Tem devocional de Charles Spurgeon, né? Do John Piper, tem Hernandes, na Pecão tem muitas devocionais, tem Rodrigo Leitão lá com aqueles devocionais e tal. Então, você pode mandar essas explicações para ajudar, pode tirar dúvida por ali. Se alguém tem dúvida, pode ser que a dúvida de um seja a dúvida de todos, aí você elimina. Mas cuidado, quando você pedir para que as pessoas se esforcem para responder em casa, cuide, porém evite passar a ideia de que haverá cobrança no próximo encontro. Você fala assim, no próximo encontro, o que foi que respondeu em casa? Se você fizer isso, você constante, faz de conta que todo mundo respondeu. Entendeu? E trabalhe. Por quê? Porque se isso acontecer, se houver ideia de uma cobrança, isso poderá levar o não crente a desistir de participar do grupo. Ninguém quer pagamento. Eu não vou não, porque eu não fiz. Então, não, se você não fizer, não tem problema, você faz aqui com a gente, juntos. Você quer só para você ganhar mais, tem de estudar o texto. 9. O líder deve ser um moderador e não um professor ou um pregador, procurando garantir a participação de todos, estimulando os que falam pouco a se expressarem e controlando discretamente os que falam muito. Gente, todo grupo tem um que se desponta em tudo. Sempre ele vai na frente. Tem outros que falam menos. Então você vai estimular quem fala menos e discretamente você vai controlando quem fala pouco, muito, né? E aí a ideia é o seguinte, quando o cara quer se esticar, você diz assim, valeu, muito obrigado, muito boa a sua colocação, mas eu só queria ver se alguém mais... Pronto, você vai tirando sem... Até que a pessoa entenda que ele está se excedendo. 10. Ser pontual. Esforçar-se para que os encontros comecem e terminem no horário que foi acordado. Se você combinou que os encontros começam às 8 horas da noite, às 20 horas, e vai até às 21h30, então você tem aí 15 minutos na margem daquele tempo que nós colocamos aqui. Faça um esforço de ir até aquele horário. Para isso que os auxiliares, né, da equipe, vão te monitorando. Por quê? Quando você lida com evangelização, você pode ter no grupo uma mulher que é casada e que diz que o marido queria para o encontro da igreja, mas 10 horas ela está em casa. Ela calculou o tempo que ela vai sair e chegar. E o marido pode até ser um cara desligado para outras coisas, mas no negócio desse espiritual, ele vai seguir a sugestão do diabo, duvidar da mulher. Então, se deu 10 horas e ela não chegou, ele começa a mandar mensagem, quando ela chegar, isso pode complicar, pode ter briga. Isso também acontece com mulher, né? Tem muita mulher que hora que combinamos, e aí o cara tem que chegar naquele horário. Então evite ficar. Se você enrola demais e termina muito tarde, pode ser que a pessoa não venha mais porque quebrou a confiança em casa. E pode ser uma criança, um adolescente, perdão, que saiu de casa, o pai disse, ó, tá hora eu vou te buscar. E o cara fica na porta esperando. Então, ter esse cuidado de nem que a gente termine o assunto no início do outro encontro. Como aconteceu, era para ter terminado meio-dia, mas eu estou encerrando aqui. 11. Cuide para que o local escolhido para os encontros do grupo seja favorável ao andamento da reunião. Nem todo lugar é apropriado. Você tem que verificar se esse local fica numa localização de fácil acesso, ou se oferece perigo, o cara tem que passar por alguma situação de risco técnico, por exemplo, né? Bares movimentados. Tem que ver se o espaço é suficiente para todos poderem sentar-se em círculo. Tem que verificar se esse local não é um ambiente fechado, sem ventilação, mofento. Tem muita gente que está num ambiente assim, ele
não consegue ficar. Outro que é muito comum em alguns lugares é aquelas casas, as casas na parte de cima, né? Na parte de baixo é uma lojinha, na parte de cima é a casa, aí o cara sobe aquela escadaria bem íngreme, que não tem corrimão, e o degrau só cabe metade do pé do cara. Aquilo ali é um convite para uma queda, quebrar um osso. Tem que olhar tudo isso. Tem que ver se é um local onde o cachorro não fica latindo o tempo todo em conta, porque tem cachorro que é tranquilo quando não tem ninguém, chega a visita e fica o tempo todo latindo. Isso pode atrapalhar. Ou uma casa muito movimentada, que chega gente toda hora, aí você está aqui andando, chega uma vizinha, boa noite. Aí o cara só atender aqui sai para atender. Isso é um tormento. Tem que pensar no local tranquilo e que faça acesso e também adequado para as reuniões. Outra coisa importante, no final de item 12, no final de cada encontro, o líder e sua equipe devem orar pelas necessidades dos não crentes. Já explicamos isso antes. Isso ajuda a quebrar barreiras, gerar abertura de coração e abrir portas à evangelização. Então, sempre não esqueça de orar no final pelos não crentes. 13. Manter juntamente com sua equipe um compromisso diário de oração pelas necessidades de salvação do não crente. Ou seja, eu tenho um encontro hoje e do resto da semana eu nem lembro da turma. Não. Eu e minha equipe vamos nos encontrar uma ou duas vezes para orar intensamente por aquelas pessoas que estão caminhando conosco. Lembra que a gente tem que pagar o preço do discipulado. O discipulado é coisa séria, gente. A gente tem que assumir isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre o discipulado. 14. Tenha grandes expectativas. Confie que Deus o usará para alcançar com a mensagem do Evangelho aqueles que Ele mesmo já conhecia, já escolheu antes da fundação do mundo. Não faça as coisas descrendo. Tenha grandes expectativas. Ok? Então agora abra aí, por gentileza, na página de número 4. Então nós temos aqui a introdução dando uma geral sobre a grande história. A introdução você pode fazer um encontro só para introduzir o material, orientar como responder, correto? E ler a introdução destacando, peça assim, pessoal, lê a introdução e vai marcando aquelas frases que lhe chamam a atenção, para depois eu te dizer por que marquei essa frase, porque ela me chama a atenção. E aí você já vai ter um encontro só para esclarecer a temática. Aí na página seguinte você tem aí o primeiro estudo. Então aqui você tem, fácil de usar. A promessa da vida eterna, o texto básico é 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez da vida eterna. E a partir daí você tem 5 ou 6 perguntas, né? São 6 questões a serem trabalhadas. Todas voltando sobre a promessa divina da vida eterna. Tem aí uma colinha bem simples, que é para também você ter que estudar também, tem que pensar para fazer direito. O segundo estudo é sobre a fonte da vida eterna, de onde ela vem. O terceiro estudo é sobre o presente da vida eterna, ou seja, a dádiva, o dom. Por que eu uso o termo presente? Porque quando a gente usa termos que nós conhecemos, mas o cara não é acostumado com eles, isso pode, a gente tem que explicar o assunto. Então, dom para nós, tanto pode, é uma dádiva, tanto de habilidades ministeriais quanto da vida, certo? Lá fora o cara entende como dom apenas como aptidão. Então, a vida eterna é uma dádiva. Ele vai entender o que é dádiva, é aquilo que é doado. Então, o que é presente? O que é doado, o que é dado. Então, a palavra presente, esse termo, é mais fácil para o não crente entender do que a gente tentar explicar o que é um dom, o que é uma dádiva. O presente ele já sabe que é um presente. O estudo número 4 é como receber a vida eterna. Nesse estudo aqui, a gente já vai levar o camarada para uma decisão, já vai começar a dizer para ele que ele recebe a vida eterna pela fé em Cristo, e já no finalzinho do estudo ele está sendo desafiado a fazer uma oração, entregar a vida a Cristo. Ele faz isso sozinho, enquanto estiver preparando o estudo. Lá no grupo ele vai compartilhar a sua decisão. E por último, a certeza da vida
eterna. Como podemos ter certeza da vida eterna? Então, esse material, você pode observar que ele foi feito de maneira bem singela, bem simples, porque a ideia não é você criar um material que precise depois de interpretação para as pessoas mais simples. A gente precisa trabalhar sempre pensando no menor, não no maior. Lembra quando Jacó estava saindo da casa dos parentes dele, voltando para Canaã? Ele estava saindo da casa de Labão, com a família, o rebanho, voltando para casa, ele estava morrendo de medo de Esaú, lembra? O irmão dele, Esaú, queria matar ele. Aí, quando ele está indo